Retornamos, meninos, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a Era Napoleônica. No vídeo anterior, a gente estava falando sobre o momento em que o Napoleão Bonaparte vai se tornar imperador da França. Ele joga um plebiscito ao povo para que escolha se querem Napoleão Bonaparte como imperador ou não. E ele vai conseguir, sim, a maioria dos votos e vai se tornar, então, o imperador da França. Muitas pessoas falam em autocoroação. Porém, a gente precisa observar que o plebiscito foi feito e que ele alcançou a maioria dos votos, ok? Isso tudo tem muito a ver com aquelas políticas do governo de Napoleão Bonaparte. Uma coisa que eu não citei no primeiro vídeo é a educação pública que é instituída por Napoleão. Então, percebam que Napoleão vai dando coisas às pessoas. E as pessoas, na hora do plebiscito, vão sim escolhê-lo como imperador, tá? E aí? Agora ele é um imperador, a França voltou a ser absolutista? Porque lembrem-se que na Revolução Francesa, muito das brigas aconteceram por conta dos reis absolutistas. Não podemos chamá-lo de rei absolutista, de imperador absolutista. Acho que a gente pode nomeá-lo como déspota esclarecido. Tivemos aula sobre iluminismo e provavelmente eu conceituei o que é um déspota esclarecido. É aquele rei, aquele imperador que vai governar com ideais iluministas, ok? Então, ele não vai se encaixar ali como um rei absolutista. Algo muito característico desse momento é o que a gente chama de guerras napoleônicas, ok? Vamos entender um pouquinho sobre isso. A França vai instituir alguns inimigos. Quem são esses inimigos? Primeiramente, a gente vai ter os países absolutistas, que no caso, Áustria, Prússia e Rússia. Além desses países, ela também vai instituir como inimigo os países industrializados, que no caso vai se encaixar perfeitamente na Inglaterra, ok? A França vai ser contra o que a gente chama de livre concorrência, assim como a Inglaterra. A Inglaterra também era contra a livre concorrência. Então, sabe aquele comércio que tem duas padarias? Não se encaixa nesse conceito, não dá para ter uma livre concorrência entre esses dois. Então, Napoleão Bonaparte, o que ele quer? Ele quer acabar com a Inglaterra para tomar o posto dela, né? De um país industrializado que fazia comércio, ok? Só que aí, para a gente entender um pouquinho de tudo isso, desse embate com a Inglaterra, a gente precisa entender um pouquinho de geografia. A Inglaterra, ela vai ficar ali numa porção de mar, ela é como se fosse uma ilha, né? E entre a França e a Inglaterra, a gente vai ter o Canal da Mancha. Então, para se atacar a Inglaterra, Napoleão precisava ir pelo mar. Só que aí tem um grande problema, porque lá nesse Canal da Mancha ficava a marinha inglesa. E até hoje a marinha inglesa é uma grande potência. Naquela época era a melhor e maior marinha. Então, Napoleão, apesar de ter um forte exército, não se arriscava na marinha, não se arriscava pelos mares, ok? Então, como é que ele vai fazer para conseguir destruir a Inglaterra? A gente vai ter, então, o que a gente chama de bloqueio continental, que vai ser instituído no ano de 1806. Acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre o bloqueio continental, mas eu vou explicar aqui um pouquinho melhor sobre o que era. Se outros países continuassem comercializando com a Inglaterra, comprando os produtos da Inglaterra, Napoleão ia declarar guerra, ia invadir o território daquele país que continuava fazendo a comercialização, ok? Vamos ver algumas consequências e alguns embates que aconteceram nesse momento. Primeiro, a gente vai ter, acho que quando a gente estuda a história do Brasil, a gente sempre fala sobre isso, Portugal. O que acontece? Portugal dependia muito da Inglaterra financeiramente, ok? Então, ele não vai ser adepto do bloqueio continental, ele vai continuar fazendo comercialização com a Inglaterra. E aí é nesse momento que Napoleão Bonaparte vai invadir Portugal. O
que vai acontecer nesse momento? Qual é a grande consequência disso tudo? A família real de Portugal vai vir para o Brasil. E isso vai acelerar o nosso processo de independência, tá? A gente vai falar direitinho sobre isso posteriormente, mas gostaria que vocês já guardassem isso na cabecinha de vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar, que é uma consequência direta do bloqueio continental, vai ser também a invasão de Espanha, né? Da Espanha. O que vai acontecer ali? Eles vão derrubar Carlos IV e aí Napoleão Bonaparte vai colocar em seu lugar o seu irmão, José Bonaparte, ok? Além disso, a gente vai ter um confronto acontecendo com a Rússia. Vamos entender um pouquinho disso. A Rússia, a princípio, ela vai dizer sim ao bloqueio continental. Porém, a Rússia, naquele momento, era um país muito agrário, muito pobre e que também dependia financeiramente da Inglaterra. Então, eles vão se tornar adeptos, mas depois vão largar de mão do bloqueio continental e vão continuar fazendo a comercialização com a Inglaterra, tá? E aí, a gente vai ter o senhor Bonaparte com seu exército invadindo a Rússia por conta dessa quebra, né? Com o bloqueio continental. Vamos ter uma guerra acontecendo e é nesse momento que Napoleão Bonaparte vai sofrer a sua primeira derrota. Vamos entender um pouquinho mais sobre clima e geografia da Rússia. Conforme a França ia invadindo a Rússia, o que o exército russo começou a fazer? Eles iam invadindo a Rússia, o exército russo recuava e queimava todas as plantações. Pegavam comida para eles e queimavam todas as plantações. Observação, para onde eles estavam recuando eram os lugares mais frios dentro da Rússia. Então, o exército francês não estava acostumado com aquele clima e não tinha comida, porque onde eles chegavam, as plantações já estavam todas queimadas. Então, a gente costuma dizer que Napoleão Bonaparte perdeu a guerra para o general Inverno. Ele perdeu a guerra para as condições climáticas mesmo ali dentro da Rússia, ok? A gente sabe que o exército napoleônico era fortíssimo, então por isso que a gente fala que foi mais por conta dessa condição climática. Por quê? O exército, as pessoas, os homens do exército acabavam morrendo de frio e de fome, porque não tinha como comer, como eu já expliquei para vocês, tá? O que vai acontecer? Sendo, então, derrotado pelo general Inverno, Napoleão vai ser preso ali no ano de... vai acabar sendo preso e aí ele vai ser levado lá pro sul da Itália. Vai ficar preso numa ilha que a gente chama de Ilha de Elba. Depois ele vai acabar conseguindo escapar no ano de 1814. E aí ele volta para a França e lá ele vai ser recebido com grande glória, justamente por aquelas políticas que eu já expliquei para vocês que ele fez anteriormente. A gente ainda tem mais coisa para falar sobre a era napoleônica, tá? Então, no próximo vídeo, continuamos.